Olá, meu nome é Patrícia e no segundo vídeo da série sobre a técnica de ressonância magnética nuclear falaremos sobre o deslocamento químico. A técnica de RMN é de muita utilidade, pois nem todos os átomos ativos para RMN de uma molécula ressonam exatamente na mesma frequência. O ambiente químico em volta daquele núcleo afeta essa frequência. Como a técnica de ressonância magnética nuclear é particularmente importante para os átomos de hidrogênio, utilizemos esse núcleo como exemplo. Os prótons são blindados pelos elétrons que os rodeiam em uma molécula. Esses elétrons vêm de ligações químicas ou grupos. Essa blindagem ocorre em maior ou menor extensão, e isso afeta o seu comportamento. Sendo assim, prótons em ambientes químicos diferentes aparecem em um sinal diferente no espectro. Olhemos duas situações. A primeira, quando o campo magnético externo é aplicado, o próton se alinha ao campo. Esse alinhamento é, portanto, função do campo magnético aplicado. No entanto, se o próton estiver em um ambiente com ligações e grupos ricos em elétrons, esses elétrons presentes na vizinhança química funcionam como um escudo e dizemos que ocorre uma blindagem. Isso porque o próton acaba não sentindo totalmente o campo. O escudo ameniza o campo que o próton sente. O quanto ele sente dependerá de quão blindado ele estiver. Voltemos ao primeiro exemplo. O campo magnético efetivo é aquele que o próton sente. É igual ao campo aplicado pelo equipamento menos o campo magnético local. Nesse exemplo, o campo magnético local é zero e o campo efetivo é igual ao campo aplicado. No segundo exemplo, o campo local é maior do que zero e por isso o campo efetivo é menor do que aquele que foi aplicado. Agora, olhemos o que ocorre nesses dois casos quando o pulso de radiofrequência é incidido. Quando o pulso incide no próton que não possui blindagem, uma quantidade que podemos chamar de E1 de energia é necessária para que ele passe para um estado de spin de maior energia. Para o segundo caso, o próton com blindagem e que sente menos o campo magnético externo, quando ocorre a incisão de energia, uma energia menor, E2, é necessária para chegar ao estado de spin de maior energia. Sendo assim, dependendo do ambiente químico em volta do átomo, uma quantidade diferente de energia é necessária para que o processo de ressonância se inicie. Nesse exemplo genérico, temos que E1 é maior do que E2, ou seja, uma maior quantidade de energia é necessária para que o próton da esquerda seja levado até o estado de spin de maior energia. Sendo assim, prótons blindados precisam de menor energia para entrar em ressonância. Como consequência dessa influência da vizinhança química, mesmo núcleos iguais, por exemplo, hidrogênios, entram em ressonância em diferentes energias, conforme comentado. Sendo assim, geram sinais em diferentes regiões do espectro. Aqueles hidrogênios que estiverem mais blindados, ou seja, com maior campo local, sentindo menos o campo externo, aparecem do lado direito do espectro, que é a região de menor frequência. Por isso, essa região é também chamada campo alto. Os núcleos mais desblindados, ou seja, que sentem menos o campo externo por terem um campo local menor, ficam mais à esquerda do espectro, em uma região de maior frequência, também chamada campo baixo. O efeito de proteção é uma função da densidade eletrônica em volta do núcleo. Elementos mais eletronegativos na molécula tendem a diminuir a densidade eletrônica em volta do núcleo de hidrogênio, ou seja, desblindam. Eles diminuem o escudo de elétrons em volta do hidrogênio, e assim o hidrogênio sente mais o campo externo. Isso desloca o sinal gerado para frequências maiores. No exemplo da tabela, vemos um grupo metila ligado a diferentes halogênios.
Quanto mais eletronegativo é o halogênio, menos blindado é o núcleo e em menor frequência se dá o sinal. O efeito de desblindagem é ainda maior se mais átomos eletronegativos estiverem próximos ao próton em questão. Nos exemplos mostrados, o hidrogênio marcado em vermelho está mais desblindado quando vizinho a 3 átomos de cloro. O cloro é um átomo eletronegativo que atrai os elétrons, afastando esses de perto do hidrogênio. Quanto mais átomos, maior esse efeito. Reparem que a maior frequência é no caso com 3 átomos de cloro. Aqui, o deslocamento está dado em ppm, ou seja, partes por milhão. Já falaremos dessa forma de expressar o deslocamento. Como o efeito retirador de elétrons dos halogênios é o efeito do tipo indutivo e ele diminui com a distância, o efeito de desblindagem seguirá esse padrão. Para os hidrogênios marcados em vermelho, percebe-se que o sinal ocorre em deslocamentos maiores se estiver vizinho ao bromo, e conforme se afasta, o deslocamento diminui, ou seja, a desblindagem diminui, e esse hidrogênio sente menos o campo externo, por possuir mais elétrons, formando um escudo. O deslocamento químico é designado pela letra grega delta, e sua definição é a posição de um sinal em relação a uma referência. Para o hidrogênio, a referência utilizada é geralmente o tetrametilsilano, abreviado por TMS, que é dado como zero na escala. Essa molécula é utilizada como referência pois gera somente um sinal no espectro. Isso porque todos os 12 hidrogênios da molécula têm a mesma vizinhança química e ressonam na mesma frequência. Além disso, esse sinal é mais blindado do que os sinais de hidrogênio da maioria das outras moléculas. Esse composto é volátil, solúvel na maioria dos solventes e é quimicamente inerte. Mas nem sempre é possível utilizar o TMS, por exemplo, ele é insolúvel em água. Nesse caso, pode-se usar outra referência no espectro ou ainda um padrão externo composto da referência dentro de um capilar selado juntamente com a amostra. A frequência de ressonância depende, entre outros fatores, do campo magnético externo que um dado equipamento possui. Já falamos disso no vídeo anterior. Por exemplo, com um campo de 1,41 Tesla, os prótons ressonam em frequência de 60 MHz. Já com um campo externo de 2,35 Tesla, ressonam em 100 MHz e assim por diante. Apesar da unidade fundamental de energia ser Hertz, para a técnica de RMN, a utilização de Hertz possui a desvantagem de que a posição do sinal é dependente da força do campo magnético aplicado. Isso pode ser visto através desses 3 espectros obtidos para a molécula de 2-metil-2-butanol em diferentes equipamentos com diferentes campos magnéticos. Em todos os casos, o TMS foi utilizado como zero na escala. Por essa razão, a distância entre o sinal de referência, ou seja, o TMS, e a posição de um sinal específico no espectro, ou seja, o seu deslocamento químico, não é reportado em Hertz, mas em uma unidade adimensional que é utilizada para todos os equipamentos. O deslocamento é dado em partes por bilhão, ou ppm. Aqui cabe destacar que o campo magnético aplicado pode melhorar a definição do sinal. Repare que os sinais são bem mais definidos no espectro que está no topo, gerado por ressonância a 220 MHz. No entanto, os deslocamentos permanecem os mesmos. Para gerar os espectros utilizando ppm, o deslocamento é calculado dividindo o deslocamento dado em Hertz pela frequência do equipamento em MHz e, dessa forma, se torna independente da frequência de operação. Todos os prótons encontrados em ambientes quimicamente idênticos dentro de uma molécula são quimicamente equivalentes e exibem o mesmo
deslocamento químico. Para melhor entender e como exemplo, podemos observar a estrutura do já falado TMS. Ele possui 12 átomos de hidrogênio, todos em ambiente químico idêntico, e, portanto, geram somente um sinal no espectro. O benzeno, assim, sem substituinte, possui os seus 6 átomos de hidrogênios equivalentes entre si. Eles também geram somente um sinal. A molécula de acetona também tem 6 hidrogênios equivalentes e gera somente um sinal. Em geral, prótons quimicamente equivalentes são também magneticamente equivalentes, ou seja, geram a mesma resposta no RMN. Existem algumas exceções que veremos mais adiante, onde prótons quimicamente equivalentes são magneticamente distintos. Mas é claro que os compostos podem ter uma série de prótons distintos entre si, gerando mais sinais, e que aqueles prótons equivalentes entre si geram um sinal único. Olhemos para o 1-bromopropano. Os 2 átomos de hidrogênio, que estão destacados em azul, estão à mesma distância do bromo e estão ligados a um carbono que tem vizinho um outro CH2 e depois um CH3. Ou seja, eles possuem a mesma vizinhança química e estão sujeitos aos mesmos efeitos químicos. Eles são equivalentes químicos e geram só um sinal no espectro. É o sinal mais desblindado, pois eles estão mais próximos ao bromo, que tem efeito indutivo retirador. Os 2 hidrogênios destacados em rosa também possuem a mesma vizinhança química e geram somente um sinal no espectro, é o sinal do meio. Por fim, os 3 hidrogênios destacados em vermelho também são equivalentes e geram o terceiro sinal, mais blindado por estar mais distante do átomo de bromo. Mas atenção! Nem sempre estar ligado ao mesmo carbono faz dos prótons equivalentes. Olhemos o exemplo do clorociclobutano. Os hidrogênios marcados como A e B são diferentes entre si, pois têm uma interação espacial distinta, sofrendo efeitos distintos. O outro carbono vizinho ao cloro possui o mesmo efeito desse e, como consequência, possui também os hidrogênios A e B distintos entre si. Os hidrogênios marcados como A em ambos os carbonos são equivalentes entre si. O mesmo vale para os hidrogênios marcados como B. Isso ocorre pois, por estarem à mesma distância de grupos similares e na mesma orientação, estão sujeitos aos mesmos efeitos. Depois, temos ainda os hidrogênios C e D, que são distintos entre si e distintos em relação aos hidrogênios A e B. E por último, o hidrogênio E, que está ligado ao mesmo carbono do cloro. Esse último seria o mais desblindado, pelos motivos já explicados. A estrutura 3D do clorociclobutano pode ser observada. Assim, podemos ver as diferenças de distâncias dos hidrogênios. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado no entendimento da técnica de RMN. No próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre deslocamentos químicos.